Olá, gente! Voltei aqui com vocês para que a gente possa corrigir juntos as questões de sondagem referentes aos artigos sobre ondas de choque e ultrassom. Bom, após a leitura do artigo de revisão, terapia por ondas de choque no tratamento de doenças de tecidos moles, uma revisão de literatura de Dolly Bog e colaboradores em 2018, responde as questões abaixo. Qual a profundidade máxima atingida no corpo pelas ondas de choque? Então, na aula que eu dei, eu falei, pelo autor que eu referenciei, ele falava que era cerca de 11 centímetros a onda de choque focal. Já Dolly Bog fala no quarto parágrafo da página 573 que o tratamento por ondas de choque utiliza um dispositivo gerador de uma onda para focalizar, através de um feixe, uma onda de choque em uma pequena área no interior do corpo a uma profundidade máxima de 12 centímetros. Lembrando que, em qualquer assunto, pode haver pequenas divergências de acordo com o autor, isso é normal, por isso que é importante que a gente saiba triar os estudos que a gente lê e conseguir tentar ler o maior número de artigos para que a gente possa criar uma noção pessoal sobre certos parâmetros. A questão 2 traz a seguinte pergunta: qual a grande vantagem da terapia por ondas de choque? Logo após a última resposta, vocês vão encontrar, ainda no parágrafo 4 da página 573, o seguinte: a vantagem da terapia por ondas de choque é a sua capacidade de oferecer altas doses de energia em diferentes profundidades com grande precisão. Essa vantagem ela é importantíssima porque ela otimiza o tratamento. É um recurso de alta tecnologia, mas também de alto valor aquisitivo, que não é acessível a todos os serviços de fisioterapia e a todos os profissionais. Então, existe sempre essa contrapartida. À medida que é muito preciso e que a gente consegue fornecer uma grande quantidade de energia com bastante exatidão, é um recurso também muito caro e nem todos os profissionais terão acesso. A questão 3 fala o seguinte: quais as contraindicações desta terapia? E aí, o que o artigo fala corrobora com o que eu citei na minha aula, que as principais contraindicações são a gravidez, câncer que ocorra no local da aplicação, lembrando que o câncer é uma contraindicação relativa e não absoluta, depende da forma como ele vem se apresentando, se há metástase, se foi extirpado, está em estágio de tratamento, enfim. Distúrbios de coagulação, incluindo o uso de anticoagulantes, acredito eu, que por poder favorecer uma possível hemorragia. Tratamento com corticosteroides, que acredito eu também seja pela questão que o corticosteroide é anti-inflamatório. E as ondas de choque são um recurso que vão promover, sim, uma pequena inflamação para que haja a cicatrização do tecido. Então, se eu estou usando um medicamento que é anti-inflamatório, ele vai anular o efeito do recurso físico, desse recurso físico, no caso. Assim como também outra contraindicação é a idade do paciente, em pacientes muito jovens que ainda não estão com a formação óssea completa, então é bom evitar que seja feito as ondas de choque nos locais de osso cartilaginoso, para que não impeça o crescimento ou prejudique o crescimento dessa criança. E prótese no local de aplicação, porque não faz muito sentido, né? A gente está querendo agir em tecido biológico, então não faz sentido a gente agir sobre uma prótese, que é um material sintético e externo ao corpo, né? Então, essas informações estão contidas no parágrafo 7, na página 576. A última questão referente ao tema ondas de choque é a seguinte: quais os efeitos fisiológicos os estudos sobre ondas de choque em cicatrização de feridas nos mostram? E a resposta está contida no parágrafo 1 da página 578. É a seguinte: embora o mecanismo de ação permaneça incerto, os resultados confirmaram um aumento na taxa metabólica com o início da proliferação e diferenciação celular, aumento da secreção vascular de fator de crescimento endotelial para induzir neovascularização e melhora do fluxo sanguíneo para os tecidos. Então, é mais ou menos o que a gente tinha falado sobre na aula.
Esse recurso, através de suas ondas mecânicas, vai promover um aumento do fluxo sanguíneo na região, aumentar a chegada de sangue com células pró-inflamatórias, promovendo neoangiogênese e formação de novos vasos, e isso vai possibilitar a chegada de células com substâncias que vão ajudar na regeneração daquele tecido, na cicatrização daquela lesão. Passando para o assunto ultrassom terapêutico, após a leitura do artigo, utilização da fonoforese em desordens musculoesqueléticas, uma meta-análise de Parisotto e colaboradores em 2003 responde as questões abaixo. Questão número 1. O que é fonoforese? Essa questão achei legal colocar para vocês porque eu não falei sobre ela na nossa aula. Então, a leitura do artigo realmente é uma leitura complementar que vai abrir um pouco mais os horizontes de vocês sobre as possibilidades de uso do ultrassom terapêutico. E a resposta está contida no parágrafo 1 da página 49 e é a seguinte. A fonoforese é a aplicação tópica de uma droga na camada externa da pele, que é o extrato córneo, nossa camada mais superficial, dirigida pelo ultrassom para o tecido subjacente. Então, geralmente, para ser realizada a fonoforese, é feito um gel especial com o princípio ativo que se deseja permear, e ele é utilizado como meio condutor da onda ultrassônica. Então, você utiliza aquele gel com princípio ativo, usa o ultrassom e aquele ultrassom vai ajudar a permear melhor na nossa pele. Na questão 2, ela pergunta o seguinte: qual o provável mecanismo responsável pela permeação de substâncias através de ultrassom? E a resposta vocês vão encontrar no parágrafo 1, na página 50. Ela é a seguinte: acredita-se que o mecanismo que envolve a deposição da droga é o fenômeno de cavitação, que resulta na formação de microbolhas gasosas na camada externa da pele, que podem se romper violentamente e permitir a passagem da droga. Considerando esse fato, é possível que haja desorganização da região lipídica na camada córnea, o que pode aumentar sua permeabilidade. Então, dessa forma, a onda de ultrassom, a onda mecânica do ultrassom, vai formar bolhas no interior da nossa pele e essas bolhas são instáveis. Por quê? Porque essas bolhas são geradas pela energia do ultrassom. Então, quando elas colidem uma com as outras, elas podem estourar e dessa forma vão induzir a permeação do ativo contido dentro do gel. A questão 3 diz respeito à qualidade metodológica dos artigos contidos nessa meta-análise. E ela pergunta o seguinte: quantos artigos dessa meta-análise cumpriram todos os critérios propostos para relevância e confiabilidade? O que isso indica? Os critérios propostos dizem respeito à presença de grupo controle, ser um estudo duplo cego, indicar correto quais os parâmetros utilizados na terapia, dentre outros mais. Esses filtros, esses critérios, eles foram criados para que o leitor do artigo pudesse ter certeza sobre a qualidade metodológica dos estudos incluídos nessa revisão. E a resposta é a seguinte: após verificar a relevância e a confiabilidade dos artigos da nossa pesquisa bibliográfica por meio dos parâmetros admitidos para a seleção, nenhum estudo seguiu inteiramente os critérios propostos, o que mostra a carência de trabalhos cientificamente importantes para o uso da fonoforese. Então, é muito importante que vocês entendam que estudos existem muitos, aos milhares. E existe estudo sobre tudo hoje em dia. O que não existe são estudos com uma boa qualidade e rigor metodológico. Aquela aula que a professora Paloma deu para vocês sobre prática baseada em evidências, ela está inteiramente ligada nisso. Quando a gente vai pesquisar um recurso novo, uma técnica nova para que a gente use nos nossos pacientes, a gente precisa ter esse crivo de selecionar que tipo de estudo a gente está consumindo. A gente não pode ler um artigo publicado numa revista sem um fator de impacto
alto, relevante, um estudo que não tem uma boa qualidade metodológica, não tem um rigor, não tem controle metodológico, que ele sequer compara com um grupo controle, com um grupo que não recebeu intervenção ou que não recebeu medicamento. Como é que a gente vai saber se aqueles resultados, se forem positivos, são reais ou não? Então, é importante para a gente, mais uma vez, ter cuidado na escolha desses artigos que a gente lê, para que a gente saiba selecionar de forma correta o tipo de terapia e de recurso que a gente vai utilizar na nossa prática fisioterapêutica. A última questão é: qual a sua opinião sobre esse estudo? Eu não coloquei a resposta porque isso é muito pessoal, mas eu queria compartilhar com vocês a minha opinião sobre essa meta-análise. Eu achei muito importante para que a gente possa entender a carência de bons estudos controlados, aleatorizados, com bom rigor metodológico sobre a técnica do ultrassom, e não só sobre essa técnica, sobre tantas outras que têm sido faladas aqui na atualidade. A gente tem quem faz pesquisa geralmente tem uma certa tendência a querer que a nossa hipótese nula seja confirmada, que tenha resultados positivos quando é uma intervenção nova, alguma coisa assim. Mas a gente não pode esquecer que quando não há resultado, também é um resultado. Você não ter um resultado positivo sobre uma técnica que você utilizou também é um resultado, também traz muitas informações. Então, é mais ou menos o que aconteceu com essa revisão. Foi uma revisão bem feita, eles tentaram fazer ela com o máximo de qualidade possível, só que simplesmente eles perceberam que não existem artigos ainda que atendam a todos aqueles filtros e critérios que eles estabeleceram. O que é que significa? Que a gente precisa fazer pesquisa de melhor qualidade. Então, espero que essas questões de sondagem tenham servido para que vocês possam aprimorar ainda mais os seus conhecimentos sobre estes assuntos. E mais uma vez eu peço que qualquer dúvida vocês compartilhem lá no fórum, que nós vamos responder assim que possível. Até mais, até o próximo assunto. Bons estudos!